Um empate que diz muito o que foi o jogo no Mineirão entre Cruzeiro e América nesse domingo pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Cruzeiro abrindo o placar no primeiro tempo com o Gabriel de pênalti, no segundo tempo a América com o heróico inesperado gol do Cauã Barros, não pelo gol de fato do América, o América vinha merecendo, mas talvez pelo nome do jogador não era tão esperado assim o gol do Cauã. Vou trazer um pouco de uma avaliação do que foi a partida, um pouco também do que as duas equipes tiveram de bom, o que as duas equipes tiveram de ruim nesse confronto. Confronto que deixa tudo em aberto para a partida da volta que vai acontecer no Independência, sem vantagem para ninguém. É bom a gente lembrar desse fator do novo regulamento. Em caso de um novo empate, tem pênaltis lá no Independência. Trazendo as escalações das duas equipes, começando com o Cruzeiro, teve o Cássio no gol, atuação mediana para ruim, não comprometeu no sentido de o gol de fato era indefensável, teve um desvio no meio do caminho. William na lateral direita, e aí sim dá pra gente trazer algumas pontuações abaixo do lateral direito do Cruzeiro. Fabrício Bruno e o Jesus aqui na zaga, o Kaique na lateral esquerda. O meio de campo que começou com o Romero, teve também o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. E a linha de frente com o Eduardo, mais um jogo ruim do Eduardo com a camisa do Cruzeiro. Teve o Gabriel que teve o gol de pênalti, mas não muito mais do que isso. E o Dudu aqui na ponta esquerda, que eu achei que poderia ter sido um pouco mais explorado, até pela lateral direita do América seguir com um zagueiro. América que teve mais uma grande atuação do Matheus Mendes, o Júlio na lateral direita, Ricardo Silva e Lucão, grande jogo aqui da dupla de zaga do América, e o Marlon tendo mais uma grande atuação na temporada. A surpresa, Cauã Diniz aqui no meio de campo, um Cauã que era reserva, foi o primeiro jogo dele como titular do América, jogador da base da equipe mineira. O titular vinha sendo o Miqueias, surpresa do William Batista pela escalação do Diniz como inicial. Teve também o Cauã Barros começando aqui no meio de campo, não trouxe surpresa com isso. Elizari com a função do 10, Fabinho, jogo abaixo do Fabinho depois de toda aquela movimentação de possível saída para o Vasco. Um jogo ruim do Fabinho, apesar de ter participado diretamente do gol. Adson pela ponta esquerda e o Renato Marques também foi uma surpresa. Imaginava o Jonatas começando o jogo entre os titulares, mas quem começou foi o Renato Marques. O início da partida era muito indicativo do que a gente viu no clássico da fase inicial, da fase de grupos, com o América marcando alto e tendo alguns frutos a partir disso daí. O América roubou de 2 a 3 bolas importantes já próximo à área do Cássio, só que diferente do que teve na primeira fase, o América não aproveitou. Depois o Cruzeiro foi começando a quebrar um pouco essas primeiras linhas de marcação do América, começando a frequentar mais o campo de ataque, tendo a figura do Dudu como principal nome, o nome mais acionado pelo menos do primeiro tempo. Primeiro tempo que foi muito quente, de muitas reclamações contra a arbitragem, inclusive um pênalti que, na minha opinião, não houve sobre o Dudu. Ele falou muito, um pênalti que ele cobrou de um contato sobre o Júlio, não foi marcado, e o pênalti depois que terminou sendo marcado do Adson sobre o Matheus Pereira, no momento em que realmente o Cruzeiro se fixava mais no campo de ataque, que o Cruzeiro tinha mais volume e mais presença ofensiva. Gol do Cruzeiro com o Gabriel batendo pênalti. Veio um segundo tempo e entre o gol do Cruzeiro e o gol do América, isso entre a reta final do primeiro tempo e parte da segunda etapa, foi um jogo de muitas oscilações, um jogo de muitos erros. E um ponto de atenção para o lado do Cruzeiro era o lado das grandes trocas no comando técnico, das várias trocas no comando técnico, passando por Diniz, passando pelo interino, agora também com a chegada do Leonardo, do técnico português, que estreou hoje no Mineirão. Então teve muitos erros técnicos o Cruzeiro e também de conexões para o jogo. E o América também que oscilou demais e que em alguns momentos terminou ficando muito afastado da área adversária. Tiveram algumas mudanças do América em destaque, entre elas a entrada do Benítez aqui no lugar do Adson, Benítez jogando mais avançado, o Iago Santos no lugar do Elizari. Isso fez com que o Benítez não tivesse tanto a obrigação de recomposição. A presença do Iago Santos, do Cauã Diniz e do Cauã Barros, os três chegaram a jogar juntos. E depois teve a entrada do Felipe Amaral e a entrada do Miqueias, mas antes disso houve o gol do Cauã Barros com a jogada pelo lado esquerdo do América, com o passe do Benítez encontrando o Fabinho aqui mais espetado pelo lado esquerdo, Fabinho voltando a bola um pouco mais para trás, Cauã Diniz dando passe para o Cauã Barros que empatou o confronto.
contou com um desvio também no meio do caminho e o América conseguiu esse empate na reta final do jogo. Houve um certo momento de pressão do Cruzeiro em busca do gol, de colocar o Cruzeiro novamente à frente, mas não teve tanto sucesso assim. Acho que de destaques individuais que eu trago aqui para o jogo, primeiro olhando para o lado negativo, acho que um jogo em que o Kaique poderia ter participado mais, principalmente o segundo tempo do Cruzeiro poderia ter explorado mais a figura do Dudu, olhando a disputa que ele teve contra o Júlio. Também destacar negativamente o nome do Eduardo. E assim, apesar de ter tido um gol no jogo, Gabriel teve seus pontos de problema também, os seus pontos de em alguns momentos ficar muito desconectado do jogo e errar algumas tomadas de decisão também. Ponto positivo, eu acho que o Matheus Henrique, dentro do que ele tinha para fazer no jogo, ele conseguiu cumprir bem. Matheus Pereira ainda muito distante do momento mais alto que ele viveu no Cruzeiro. E o William, acho que o William sofreu em alguns momentos defensivamente, mas não vi como o grande problema. Do lado do América, e aqui eu já vou trazendo destaques positivos, Júlio se saiu muito bem no 1 contra 1 contra o Dudu no primeiro tempo. Teve também um destaque positivo aqui do Cauã Diniz, entrando num jogo tão grande como esse, sendo o primeiro jogo titular dele com a camisa do América entre os profissionais na temporada de 2025 e indo muito bem o Cauã Diniz, melhor do que o Miqueias vinha tendo de atuações. Também vou destacar aqui o nome do Cauã Barros, acho que no sentido de disposição, de fechar espaço, de fechar a linha de passe foi bem. Mas de destaques negativos eu vou aqui com o nome do Fabinho. Teve algumas boas oportunidades no primeiro tempo aí que ele não conseguiu aproveitar. Elizari, mais uma partida, nota 5,5 para ele. Um Elizari que não consegue agregar nem próximo do que, por exemplo, o Benítez consegue trazer para o jogo do América. E mais um destaque, voltando aos pontos positivos, Marlon. Grande atuação do Marlon, tirando o espaço do primeiro tempo do Eduardo, tirando o espaço também do William e apoiando muito bem, chegando bem ao campo de ataque. Eu acho que de uma forma geral, 1-1 traduz muito bem a partida, um jogo que teve um tom de equilíbrio muito alto. Uma coisa que eu acho que deve preocupar o torcedor do Cruzeiro é o sentido de Cruzeiro com 1-0 no placar. Em alguns momentos eu tive uma percepção de se contentar demais com o resultado, acreditando que 1-0 seria o suficiente, e começou até em alguns momentos a queimar relógio. Teve uma saída do William em que ele estava fora de campo e que ele voltou. Tiveram outros movimentos, como o Matheus Henrique também segurando o jogo sentado no gramado. Então tiveram alguns pontos que podem trazer alguma preocupação para o lado do Cruzeiro. Para o América também tem alguns pontos de atenção. Fabinho teve um jogo que talvez foi dentro da média que se esperava o Fabinho antes do início da temporada, mas de uma forma geral foi um jogo que realmente trouxe um tom de equilíbrio e que eu acredito que 1-1 resume bem o que foi a partida. Deixa um pouco da sua opinião, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, compartilha o link, também deixa o like. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.